Fala galera, aqui é a Blue e o vídeo de hoje é sobre os elementos e elementais da natureza. Gente, sim, tem um vídeo sobre elementais aqui no canal, porém aquele vídeo é um vídeo mais antigo, né? Ele já tem 2 anos e é um vídeo onde eu estava rouca, a imagem não tinha ficado muito legal, então eu resolvi refazer aquele vídeo, só que com novas opiniões, né? Afinal, passaram 2 anos daquele vídeo e eu quero trazer mais qualidade para vocês também. Quem é novo, seja muito bem-vindo. Nós falamos sobre bruxaria, sobre prática religiosa, prática popular e tudo mais que envolva o mundo da magia. Seja muito bem-vindo e eu espero que você goste do vídeo, tá bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos abordar o assunto dos elementais. Eu preciso dizer para vocês as diferenças do que são elementais e do que são elementos da natureza. Lu, mas existe diferença, não é a mesma coisa? Sim, vamos dizer que eles são a mesma coisa, mas vamos separar os dois em duas partes para vocês entenderem como que funciona geralmente. Se você já leu algum livro da religião Wicca, se você já leu um livro de bruxaria, geralmente você vai se debater com a frase elementos e elementais. Nesses livros, eles abordam um tipo de invocação, que seria mais ou menos um ato de você trazer para dentro de si tal energia, tá? Antes de mais nada, vou falar para vocês que os elementos da natureza são simples, todo mundo já viu que é a água, o fogo, a terra e o ar, não é mesmo? Todo mundo já está bem familiarizado com os elementos. E o que seriam os elementais? Basicamente, os elementais são as energias desses elementos que nós temos na natureza. Ou seja, são as manifestações energéticas completamente selvagens dessa energia dos elementos, dessa energia física que os elementos já possuem, né? A gente está cansado de saber que as coisas às nossas voltas têm muitas energizações e tem muitas energias diferenciadas. E nós, da nossa religião, trabalhamos as energias da natureza como manifestações. Então, nós invocamos esses elementais para o nosso círculo mágico e geralmente colocamos os elementos fisicamente também no nosso círculo. Quem são esses elementos? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, ar, fogo, terra e água. Quem representa a terra? Pedras, cristais. Quem representa o ar? Geralmente defumadores, incensos. Quem representa o fogo? Geralmente o caldeirão, velas acesas. E quem representa a água? Geralmente o cálice com água mesmo, né? Dá para você usar outras coisas também para representar. Tem gente que utiliza a vela com cores diferentes e com a simbologia. Gente, o pentagrama, o famoso pentagrama, a estrela de 5 pontas, ela tem 5 pontas, sendo 4 pontas a representação dos elementos da natureza. Elementos esses que estão presentes dentro da gente também. Assim, quando você respira, você está trazendo o elemento ar, né? Dentro do nosso corpo tem muita porcentagem de água, enfim, todos os elementos eles fazem parte da gente, né? Eles estão sempre presentes na nossa vida e não só dentro da nossa vida, como da vida à nossa volta, né? Então, o pentagrama, a estrela de 5 pontas, 4 pontas representam os elementais, que são as energias desses elementos que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Então, você vai ver lá os triângulos que formam esse pentagrama, que é do ar, do fogo, da terra e da água. Eu vou deixar alguma imagem aqui mostrando para vocês como é que funciona, mas basicamente simboliza isso. Blue, e o quinto elemento, já que você falou 4? O quinto elemento desse pentagrama seria basicamente a nossa energia vital, a nossa energia interna. A energia que faz com que nós sejamos quem nós somos. Basicamente é essa energia. Muita gente chama de akasha, muita gente chama de éter e aí assim por diante, tá? E assim é formado o pentagrama, que é a união de todos os elementos. Porque a gente é considerado também um elemento, né? A gente é considerado poder, a gente é considerado energização. Por isso que nós da bruxaria geralmente trabalhamos com todos os poderes e manifestações.
A gente sempre está trabalhando com isso. Então, sempre que você vê nos livros por aí que falam sobre os elementais, agora você já sabe, né? Os elementais está falando justamente dessas energias e os elementos justamente são fisicamente esses elementos. É bem simples. Tá, e agora os direcionamentos. Toda vez que você vai ler um livro, principalmente sobre a religião Wicca, você vai se deparar com alguns direcionamentos. Por exemplo, a Terra fica no norte, o ar fica no leste, o fogo fica no sul e a água fica no oeste. Geralmente é assim que é retratado, né, o lugar onde os elementos são invocados. Quando a gente vai fazer uma invocação, eu vou falar para vocês como é que funciona basicamente, tá? Para vocês terem uma ideia. Vocês vão fazer uma invocação onde você vai levantar os seus braços e vai intencionar essa energia entrando dentro de você, entendeu? Eu invoco as energias do norte, poderes da terra, venham ao meu círculo mágico e façam-se presentes. Isso é uma invocação, tá? Você está invocando para dentro de si. E geralmente é utilizado de formas bem variantes. Tem gente que chama de torre de observações, poderes do norte, poderes do sul, né? Para determinar cada elemental que você está invocando, tá bom? Mas isso é muito pessoal, varia de crença e de dedicação de cada um, tá? Não existe uma regra, um segredo do qual você deve rigidamente seguir. Sobre essa questão dos pontos de observação e de como você vai fazer a sua invocação. Ah, eu quero fazer invocação parecida com a sua, beleza. É sempre importante que você crie a sua própria invocação, porque fica algo muito mais natural e poderoso, já que você está intencionando. Então é legal você ver os vídeos, é legal você ler os livros, entender como as coisas funcionam, para depois você criar a sua forma pessoal de fazer as invocações e as suas práticas religiosas ou mágicas no geral. Então é bem importante que você tenha o seu jeitinho próprio de fazer as coisas, beleza? Depois que a gente falou sobre isso, vocês perceberam que eu falei poderes do norte. E por que tem essa história do norte, do sul, do leste, do oeste? Vocês sabem dizer? Bom, no outro vídeo de elementais eu expliquei um pouco sobre isso, mas basicamente algumas ritualísticas e alguns rituais eles tiveram origem lá na Europa, no hemisfério norte. E para algumas pessoas existia um mito onde você tinha que olhar os elementais para sentir de onde eles vinham. Ao norte existem montanhas, ao sul existem vulcões, ao leste existem ventos, o clima mais frio, ao oeste existe o oceano, existe águas, lagos, né? Então, para eles fazia sentido esse tipo de direcionamento. E aí se tornou algo comum, onde todas as bruxas também fazem esse tipo de intencionamento, esse tipo de prática. Às vezes até sem saber que também tem esse significado. Não só isso, mas tem outros significados do porquê os pontos cardeais funcionam dessa forma, mas essa é uma das lendas e dos mitos que comprova ser feito desse jeito por conta disso. A gente está no Brasil e as coisas ficam um pouco diferentes da configuração geográfica do nosso país. Então, assim, importa mesmo você estar fazendo as invocações em determinado ponto cardeal? Na minha visão, não importa tanto, porque na real mesmo, os elementais eles estão presentes em tudo e em todas as coisas, né? A gente utiliza mais essa forma por uma questão de prática, por uma questão de geralmente já funciona assim, as energias já são invocadas assim, então a gente acaba utilizando dessa forma. Mas, independente de por onde você faça as invocações dos elementais e dos elementos da natureza, né? Isso é bem pessoal. Não vai realmente influenciar se você vai chamar ou não aquele elemental. O que vai influenciar isso é o seu intencionamento, tá bem? Apenas você fazendo o seu intencionamento, com os seus sentimentos, vão influenciar no que isso vai trazer ou não para o seu círculo sagrado, tá bom? Então, assim, ai, Blue, eu tô começando, eu esqueci para que ponto que era. É importante vocês anotarem todas essas questões, irem atrás, se questionar. Ai, a Blue falou num vídeo, beleza, vou atrás, vou pesquisar se tem outras formas de ver, vou ver se tem outras pessoas falando sobre isso também.
e tudo mais para cada vez vocês aprenderem mais, entenderem mais sobre o assunto e ter mais certeza do que vocês estão fazendo. Mas todos os conteúdos que eu trago para vocês aqui são conteúdos embasados em livros da minha dedicação pessoal, né? Eu não falo coisas de vozes da mente, eu sempre falo coisas com embasamento, tá? Do que eu estudei, do que eu me dediquei. Eu sempre me preocupo trazer isso para vocês. Porque eu aprendo assim, gente. Eu aprendo estudando e me dedicando, entendeu? Então eu acho que para ensinar, você tem que entender também, né? Tem que fazer sentido para você. Se não fizer sentido para você, por que você vai estar ensinando outras pessoas, né? Então, geralmente, as coisas que eu passo para vocês é de estudo e experiência completamente pessoais, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Bom, sabendo que você esqueceu, você errou o ponto cardeal na hora de fazer a invocação, não se preocupe, é assim mesmo, você acaba esquecendo, você acaba trocando, e como eu falei para vocês, isso não importa realmente, porque os elementais eles estão em todas as formas, é só uma prática que já vem sendo feita, e a maioria dos bruxos continua utilizando dessa forma, tá bom? Mas não tem problema você inverter para a região onde você vive, por exemplo, ou você simplesmente fazer dessa mesma forma que a gente já faz. Não tem problema nenhum nisso, fica tranquilo, tá bom? Bom, agora vamos para uma parte onde as pessoas têm muita dúvida também, principalmente sobre essa questão dos elementais. Lu, os elementais, eles são seres mitológicos? Né? Porque a gente vê muito na internet, em diversos lugares, que as pessoas colocam altares para as fadas, para os gnomos, para os duendes, enfim, para sereias e tudo mais. Os elementais, eles têm a ver com essa energização? Então, na verdade, o que acontece? Os elementais, eles são energias da natureza. A forma física deles é essa que a gente conhece. Como é que é a forma física do fogo? Você já viu a forma física do fogo? Com certeza já. A forma física do ar, né, pelos defumadores e incensos, a forma física da água. A gente já viu essas formas físicas, então a forma física é essa. Porém, alguns bruxos gostam, né, de representar estes elementos da natureza com seres mitológicos, não justificando que sejam exatamente a mesma coisa, mas representando isso. Por exemplo, algumas pessoas colocam salamandras para representar o fogo, né? E colocam um desenho de salamandras ou uma estátua de salamandra para representar o fogo. Para representar a água, colocam ondinas ou imagens de sereias. Para representar a terra, colocam gnomos ou imagens de duendes, tá? Existem pessoas que praticam dessa forma e tá tudo bem também, não tem problema. Se você quer representar os elementais e os elementos da natureza com mitologias e lendas, é a seu critério, porque eu fiz um vídeo aqui para vocês que se chama Estátuas e Adornos Mágicos. E nesse vídeo eu falo para vocês que estátuas, fotos, imagens não simbolizam nada para quem trabalha com magia. Porque para quem trabalha com magia, a gente está manipulando, a gente está trabalhando, a gente está exercitando, elevando energias. E as energias não estão impregnadas nas estátuas, ou seja, o objeto estátua não é a deusa, por exemplo, mas ela representa. Então você está fazendo como se fosse uma honraria, você está representando aquilo. Por isso que você vai ver aí na internet muitas pessoas falando sobre essa questão dos elementais, né? Das sereias, das ondinas, dos salamandras e tudo mais. É obrigatório o uso disso? Não, que nem eu falei para vocês. Cada pessoa usa da forma que bem entender. Eu não uso isso, tá? Eu não utilizo dessa forma. Eu falo e trato utilizando os elementos físicos, né? Eu uso a vela para representar a vela, a pedra para representar a terra, enfim. Eu uso os elementos físicos no meu altar. Mas não tem problema as pessoas utilizarem aquilo que elas quiserem, representando desde que tenha coerência. Galera, o que vocês precisam ter em mente tem coerência? Faz sentido? Então eu vou usar, entendeu? É só isso. Estudou, se dedicou, leu os livros e viu que tinha coerência, que fazia sentido, aí tá tudo tranquilo, tá bem? Espero que tenha dado para entender essa questão. Uma outra dúvida que pode ser que vocês tenham é sobre
você realmente ter que representar os elementais. É obrigado você representar os elementais? Ou seja, colocar objetos físicos dos elementos para representar eles, ou mitológicos? Não. Eu sempre falo aqui no canal, gente, você não precisa de objeto nenhum além de si mesmo. Você sozinho consegue direcionar, intencionar, invocar para dentro de si as energias que bem entende. Então, para fazer uma meditação, para fazer um ritual, você não precisa ter fisicamente os elementais. Mas, Blue, como é que eu vou saber? Gente, quando você faz uma invocação, igual eu falei para vocês que invoquei o elemental, terra e tal, já está presente essa energia, já está ali para ser direcionada e trabalhada. Mas se você deseja elaborar isso, trabalhar com uma potencialização, trabalhar com uma elevação de energias, é bacana assim que você tenha ali o auxílio físico destes elementais, né? Que seriam os elementos físicos ali. Existem outros tipos de representação para esses elementais, por exemplo, algumas pessoas utilizam aquelas penas caídas aí no chão para representar o elemento ar. Por exemplo, quem mora em fazenda ou tem galinhas, né, criação de galinhas, às vezes cai umas penas delas e aí vocês usam como representação do ar. Da água, muita gente utiliza a concha. Da terra, pedrinhas que acha por aí mesmo, ou a própria terra, né? Se, por exemplo, tem uma plantinha, você faz plantação e tudo mais, você tem a terra que você guarda. E o fogo geralmente é vela mesmo, não tem jeito, tá? Ou uma pedra que representa, por exemplo, uma pedra vulcânica, como é o caso da obsidiana negra, né? Você pode utilizar para representar o fogo. Inclusive, galera, na minha loja online, tá? Tem um kit que eu criei para vocês, voltado aos elementais da natureza, pensando justamente nas pessoas que às vezes querem fazer uma prática diferente e às vezes tem aquelas pessoas que não entendem em casa ou que quer uma praticidade melhor ou que gosta muito de trabalhar com cristais. Então eu criei um kit totalmente voltado nos elementais, onde tem os 4 elementos da natureza que você pode utilizar como representação dos elementais. E também tem o elemento que é o 5º, que representaria o seu. Então é bom vocês darem uma olhadinha, vou deixar o link aqui na descrição, né? O nome da minha loja é Magic at Story, tá bom? E eu acho que seria interessante vocês irem lá ver e conferir melhor sobre essa questão dos elementais. Então, agora, como eu disse para vocês, vocês podem representar os elementais de diversas formas, inclusive como pedras, como velas, com os triângulos que eles representam mesmo, né? Ou como a presença deles ali mesmo, né? A água mesmo, o fogo mesmo, o ar mesmo, entendeu? Dessas formas, vocês vão estar representando e honrando de forma respeitosa os elementais. E os elementos da natureza? Lembrando que os elementos da natureza não são pessoas, então eles não têm gênero. Não tem gênero. Ah, porque o elemento água é muito voltado ao feminino, o elemento fogo é muito voltado ao masculino. Não, gente, os elementais não têm gênero. Eles não são pessoas, entendeu? Eles não têm sentimentos humanos como nós temos, entendeu? Então é importante deixar isso bem claro para que as pessoas entendam que realmente os elementais são energias e manifestações da natureza. Não tem uma forma, assim, energética específica, apesar de ter uma forma física específica, né? Você sabe como é que é a forma do ar, a forma da pedra, né? Que seria a terra, enfim. Mas, basicamente, sobre os elementais é isso. Se tiver mais dúvidas, você deixa aqui nos comentários do vídeo, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, que tá tendo vídeo toda semana, e dá dica aí, o que você queria ver aqui, o que você quer que eu fale sobre. Comenta bastante, eu sempre leio os feedbacks e os comentários de vocês, tá bem? Então tá bem, gente, não esquece que nós temos um grupo no Facebook, que é um grupo totalmente voltado a estudos e dedicação da Wicca. O grupo se chama Aliança Wicca. Nós também temos um monte de moderador lá, dispostos para ajudar vocês, auxiliar no nosso Instagram, que é Aliança Wicca também. E eu tenho o meu Instagram pessoal, que é PuckBlue, onde eu faço atendimentos de tarô, de leituras e tudo mais. E falo sobre games, porque para quem não sabe, eu faço live de jogos todos os dias. Tá bem, meus amores? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
Falou!